Thanos, o Titã Louco aí é um dos maiores e, se não o maior vilão da Marvel. Acontece que mesmo ele sendo um vilão, muita gente simpatiza com ele, de tão bem construído que o personagem é, pra você ter uma noção. Tanto que em alguns momentos, apesar dele ser basicamente mal, ele acabou sendo o herói que realmente salvou o dia. É impossível. Ah, calma aí, você não acredita? Então beleza, se liga que eu separei alguns exemplos de como isso rolou. Vem comigo. Ei, nerd, beleza? Eu sou o Breno. Quem conheceu o Thanos através dos filmes da Marvel já ficou balançado aí com as motivações dele, né? O que é bem compreensível. Só que nos quadrinhos, galera, a coisa ela é ainda pior. Isso porque na HQ, o Titã Louco aí, ele é essencialmente malvado. Bem vilão de quadrinhos mesmo. Só que mesmo assim, a gente acaba simpatizando com ele em alguns momentos. Parece ter coisa de maluco, não é? E ele não decepciona, tá? Por várias vezes o Thanos ele acabou salvando o dia realmente. Seja aí uma realidade paralela ou numa circunstância muito específica. O fato é que o cara ele é um personagem tão bom que sim, tá? Ele também poderia ser um grande herói e a gente vai te mostrar isso agora. Se liga. Calma aí, você achou que eu ia direto pro vídeo? Não. Dá o like. Agora. Thanos versus Thanos. Na HQ, eu vou falar esse nome em inglês porque é mais fácil. Na HQ, Thanos Wins, a gente conhece um universo aí onde o Titã Louco, ele simplesmente venceu. Conseguiu tudo que ele queria. Só que ele acaba conhecendo a versão mais velha de si próprio, que ganhou tudo. E percebe que esse Thanos do futuro é obcecado com morte porque ele ama a morte, a entidade, a personificação dela. E ele tem medo de nunca mais vê-la. E isso, galera, é um sinal de fraqueza. Então o Thanos ele decide não seguir os passos que levariam àquele futuro. E com isso, o arco da Manopla do Infinito nunca aconteceu e o Thanos ele meio que matou o seu próprio do futuro. Entendeu? Que é o Thanos maligno aí que todo mundo conhece. Bizarro isso, né? Enfim, vamos pra próxima. Nebulosa. No arco original da Manopla do Infinito, a Nebulosa, que é a filha adotiva do Thanos, ela acaba ficando com a Manopla e com as joias. E começa a fazer meio que um estrago ainda pior do que o próprio Thanos. Por isso o Adam Warlock, né, ele conversa com ele e convence o Titã Louco a enfrentar a própria filha. A Nebulosa ela tem 1000 motivos aí pra odiar o Thanos, né? Isso aí todo mundo já sabe, com toda a razão. E a luta dos dois acaba sendo um momento meio que bizarro, onde você se pega torcendo pro Thanos. Pro Thanos, foi mal, minha língua embolou. Enfim, que é o menor aí dos males, que é o que você menos imagina. Olha que ponto chegamos. Pois é. Gamora. Existem várias histórias aí de origem sobre como o Thanos ele adotou a Gamora. O que a gente sabe é que ele exterminou todo o povo dela, que ainda era uma criança, e quando ele descobre ela, a Gamora ela tenta se defender, mesmo tão jovem e fraca. O Thanos ele sempre diz que não salvou a Gamora por piedade, mas realmente é o que parece. Ele sentiu respeito pela atitude dela e ele fez dela uma grande guerreira, né? Com traumas, tortura, uma visão totalmente errada e maligna? Sim, mas mesmo assim. E olha que ela era a filha preferida dele, tá? Então imagina como era a Nebulosa. Pois é. Vingadores! Imagina a surpresa que seria ver o Thanos no comando dos Vingadores, tendo uma boa relação com todos eles e feliz em salvar pessoas. Pois é, galera, isso aconteceu em uma HQ e ele nitidamente estava bem confortável com isso. Tudo bem que era uma realidade falsa aí, criada pelas Bruxas do Infinito, justamente pra neutralizar o poder do Titã Louco aí. E quando ele descobriu isso, ele ficou bem bravo aí e acabou fazendo um estrago e tanto, tá? Mas que ele tava confortável, ele curtindo aquilo de Avante Vingadores, ele tava, beleza? Aniquilação. Mas no universo principal, o Thanos ele tem também aí a sua dose de heroísmo preservada, beleza? Como quando rolou uma guerra aí de basicamente todo mundo contra um aniquilador. O Thanos entra nessa primeira aí pra ensinar uma lição pro aniquilador. Mas depois fica claro que ele até se importa com o universo e acaba lutando junto com vários outros heróis aí da Marvel. Pra vocês terem uma ideia, galera, o Thor ele acaba morrendo nessa guerra. Foi um mau spoiler, mas enfim, eu tive que contar. O Thanos ele fica muito triste por causa dessa morte. De verdade. Já que ele realmente respeitava aí bastante o Deus do Trovão. Dá pra imaginar isso? Isso é bizarro pra mim. Pra falar a verdade, galera, Aniquilação é uma das melhores sagas da Marvel pra mim, tá? Aliás, foi a que eu comecei lendo a história do quadrinho. Mas enfim, tá aí a minha indicação. Câncer Verso. Existe um universo dentro do multiverso da Marvel que ficou conhecido como Câncer Verso. Nele, a morte ela foi extinta. Ninguém e nada mais morre, mas envelhece.
E com isso a gente tem versões bizarras aí de personagens que acabaram basicamente enlouquecendo. O Thanos, como vocês já sabem, é o fã número 1 da morte. E ele fica indignado com um universo onde ela não existe. Então ele consegue enganar o líder desse Cancerverso, que é uma versão corrompida do Capitão Marvel, e arriscando a própria vida, o Titã Louco ele coloca a sua amada, a própria morte lá dentro daquele universo, basicamente acabando com ele. E assim o Thanos ele acabou salvando o dia de novo. Morte. Todo mundo sabe que a morte é, ironicamente, o grande amor da vida do Thanos. Tanto, galera, que uma vez ele precisou se unir ao grande rival dele, né, pelo amor da dama, que é o Deadpool, pra salvar ela de um sequestro no multiverso. Os dois, eles trabalham junto, libertam ela, e o Thanos, ele até salva do Deadpool em determinado momento, tá bom? Mostrando que não tá agindo ali só por interesse próprio. E depois ele tenta destruir o universo pra chamar a atenção da morte? Tenta. Mas não dá pra dizer que ele não salvou o dia ali antes disso, né? A gente tem que levar em conta as boas ações também, claro. Asgard. Certa vez o Thor ele entrou em um modo berserk aí e virou um assassino enlouquecido, colocando a própria Asgard em perigo. Tanto que o único capaz de fazer alguma coisa aí a respeito foi o Thanos, que acabou salvando aí a morada inteira aí dos deuses nórdicos, do próprio deus do trovão, colocando ele num estado de suspensão e levando o Thor até Odin, né, que deu um jeito de reverter toda essa situação. O mais legal nessa história, galera, é que o Thanos ele teve várias oportunidades de matar o Thor, mas ele preferiu não fazer isso, o que eu acho muito maneiro. Será que existe algum herói debaixo desse coração roxo aí do Thanos? Enfim. Joia da realidade. Parece até um absurdo falar isso, mas o Thanos ele realmente é encarregado de guardar e proteger a joia da realidade, uma das joias do infinito com as quais ele mesmo já causou um grande estrago aí. Isso aconteceu depois de toda aquela saga da Manopla do Infinito, e quem teve a ideia foi ninguém menos que Adam Warlock, que é o cara que ficou responsável pela Manopla. O lance aqui é que o próprio Thanos reluta em usar a joia da realidade sozinho, sem as outras, porque ela é difícil de controlar e pode ferrar com o universo inteiro. E ninguém entende melhor desse assunto do que ele próprio. Então convenhamos que realmente faz sentido. E sim, tá, galera? O universo ele tá protegido pelo Titã Louco. Capitão Marvel. O Capitão Marvel original, ou Marvel, foi o grande rival do Thanos por muito tempo, até que ele morreu. Só que a morte do Marvel contou com a participação do próprio Titã Louco aí, que quis demonstrar respeito, proporcionando a ele, galera, uma última batalha gloriosa aí, né, curando o Capitão momentaneamente. E o Thanos, ele também foi responsável por apresentar o Marvel à morte numa cena emocionante pra caramba e que resume bem o personagem. Ele não salvou a vida do Capitão Marvel, pelo contrário, tá? Ele meio que matou ele. Mas de uma forma nobre, tá bom? E meio que heróica. E acaba sendo por essas coisas aí que tanta gente gosta do Thanos. Pô, não tem como não gostar. Mesmo ele sendo um vilão, ele é um P de um vilão. Sério. Mas agora, pra você, qual foi a coisa mais heróica aí que você acha que o Thanos já fez? Será que ele leva jeito pra de repente algum dia ele mudar de lado? Conta pra gente, diz aqui nos comentários a sua opinião. E claro, se você curtiu o vídeo, já dá aquele like que me ajuda pra caralho. Por favor, dá um like. Dá um like, vai. Você me ama, eu te amo. E, né, eu te dou conteúdo, você me dá um like, né? E claro, essa bola já tá aparecendo aqui agora, então já ela serve pra você clicar nela, né? Porque se você não clicar, né, aí, né, nada acontece. Mas se você clicar, pô, aí é só ganho, eu ganho, você ganha. É só coisa bonita. E claro, já clica no sininho que você não vai perder o próximo vídeo do Ei Nerd. E, pô, isso é muito importante pra você, né? E pra mim também. Enfim, um beijo e fui.